Eu queria iniciar essa conversa perguntando para você, quem é Martius para você? Bom, Martius foi muito importante na minha carreira, na minha trajetória, porque o meu mestrado foi sobre o Martius, os Pixie Martius, sobre a viagem deles. E isso já tem um bom tempo, né? Isso foi ainda no milênio passado, mas foi um trabalho muito importante porque é praticamente o primeiro trabalho crítico que já tinha uma visão que questionava um pouco o que esses viajantes e expedicionários fizeram no Brasil do século XIX. Então, na época, minha questão era, né, verificar como que o eurocentrismo e todo esse discurso neocolonial se refletia na obra deles. Então, trabalhei o conceito de natureza e de civilização na viagem pelo Brasil e outras obras, porque o Martius foi um dos a gente pode dizer, um dos brasilianistas, antes mesmo que a gente entendesse esse termo de brasilianista, mas ele estudou a vida inteira dele, o tema dele era Brasil, desde a botânica, passando pela etnografia, até a historiografia. Ele escreveu um ensaio de como se deve escrever a história do Brasil, e também a ficção. Então a viagem dele pelo Japurá, no Alto Amazonas, o inspirou a escrever um romance, intitulado Frei Apolônio. Agora eu gostaria que você se apresentasse para nós, quem é você, sua trajetória, um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo atualmente. Bom, eu sou historiadora, estudei aqui na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no Departamento de História, fiz mestrado, doutorado, depois fui professora aqui. E agora eu continuo sempre pesquisando sobre essa temática dos viajantes, das viagens científicas e essas relações entre o norte global e o sul global. E então essa temática que eu comecei a estudar já há décadas continua presente no meu trabalho. E eu continuo dando aula, escrevendo e pesquisando. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco para a gente, na sua opinião, na sua visão, qual a importância da gente revisitar a figura de Martius atualmente. Ele é uma figura, por um lado, ele é muito importante, ele sempre foi muito cultuado por ele ter sido um botânico tão importante, conhecido como pai das palmeiras, e por ter sido também o idealizador da flora brasilensis, que é a maior flora que já foi concebida sobre um país. Também todos os textos etnográficos dele, quer dizer, ele é uma figura realmente importante nesse conhecimento que no século XIX começou a se ter sobre o Brasil, e esse conhecimento científico. Por outro lado, ele tem uma visão muito racista, o que não é uma exceção do período, mas é importante a gente retomar isso e verificar onde é que estão as origens de um discurso, de um pensamento extremamente racista, que em suas descrições fica muito claro o quanto que ele tem abordagens pejorativas sobre os negros, sobre os indígenas. Mas ele é um exemplo muito, muito peculiar, ou muito expoente dentro desse grupo dos cientistas, justamente por ter sido tão bom no que ele fez em termos de botânica, né, para o período, e ao mesmo tempo de ter toda essa questão aí em relação aos seres humanos e à população brasileira, enfim, uma questão problemática. Obrigada pela sua participação, por você ter colaborado com a gente, estar participando do simpósio que a Cátedra Martius vem desenvolvendo, né? Hoje a gente vai ter um simpósio sobre Martius, e muito obrigada por ter colaborado, participando dessa pequena entrevista. Eu que agradeço, e acho muito importante retomar o Martius a partir desse ponto de vista, ou melhor, reforçar as retomadas que já anteriormente já foram feitas, mas é inesgotável nesse sentido, enfim, é necessário fazer isso.